Por que que eu acho o gótico gringo insuportável, ainda mais quando este é dos Estados Unidos? Eu já fiz um post no meu Instagram informativo sobre isso, e provavelmente vão ter mais conteúdo sobre, mas aquele post não ficou de uma forma muito compreensível. Ficou mal escrito, tinha até palavras repetidas, porque eu simplesmente apenas fui lá e desabafei sobre. Eu não reli, eu não tive a vontade de melhorar a escrita pra ficar mais compreensível e resumido. Eu só fui lá e joguei na roda, entendeu? Então, como prometido, tirando a parte de mostrar o rosto, eu vim fazer outro vídeo falando sobre isso de forma mais clara, ok? E provavelmente, como eu já disse, vão ter mais posts sobre isso, porque é um assunto que é muito decorrente, principalmente quando se fala sobre góticas gringas e neoliberais, né? Enfim. Só para lembrar que eu não estou generalizando, e sim falando sobre casos que aconteceram comigo e que eu vejo muito pelas redes sociais, ok? Olha, vale dizer que esse vídeo não é apenas falando sobre os góticos gringos não, tá? Porque, por incrível que pareça, existem muitos góticos do próprio Brasil que também possuem discursos assim, viu? Então esse vídeo aqui não é só sobre os góticos gringos não. Muitos góticos de lá parecem que possuem uma visão de... no lugar onde eu moro tem muitos brechós, muitas lojas alternativas baratas, muita variedade de roupas, acessórios e calçados góticos. Eu posso fazer minha DIY tranquilamente porque eu tenho tempo, oportunidades e variedade. Então automaticamente todo mundo também tem. Então pra que comprar em fast fashion? Pra quê? E daí que eu compro naquilo? Largue o seu emprego CLT agora para costurar suas próprias roupas. Largue seu sustento e suas conquistas profissionais para fazer seu próprio sapato, senão você não é gótico. O pior é que eu já discuti com uma gringa lá e ela disse exatamente isso pra mim. Vocês acreditam? Na época eu trabalhava como CLT, tá ligado? E ela falou exatamente isso. Pelo amor de Deus. Sendo que lá, dependendo da região que eles moram, eles realmente possuem muito mais oportunidades do que aqui, já que por lá tem muitos grupos de alternativos, variedade de coisa para góticos, tipo eventos, lojas, que são espalhados por vários lugares dos Estados Unidos, sem se concentrar em apenas um lugar só. E a moeda deles também, que é algo que tem muito mais valor do que o real, etc, 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 né? Entre vários outros fatores. Eu acho esse tipo de discurso bem neoliberal e elitista, porque quando eles sabem que alguém está usando uma mísera roupa da Shein, por exemplo, eles preferem criticar e julgar a pessoa consumidora como se a vida da pessoa tivesse as mesmas 24 horas que eles preferem julgar a pessoa do que o próprio sistema que está impedindo a pessoa de ter o mesmo tempo, oportunidade e variedade que eles possuem com horas maçantes de trabalho. E eu também vejo uma extrema hipocrisia deles, porque muitas góticas que eu vejo criticando duramente quem compra na Shein são as mesmas que compram na Qstar, na Hot Topic. Inclusive, elas ficam falando para aqueles que querem comprar algo nessas lojas que as lojas têm má qualidade, que as coisas são caras, que é fast fashion, que elas recomendam a pessoa fazer DIY, mas sempre quando vão fazer vídeos mostrando o look delas, tem aquele cinto de cruz egípcio no quadril, né, que é o cinto de Enk da Qstar, sabe? Porém, a pessoa não pode comprar, mas você pode, minha filha. Não tô te entendendo, Mona. A pessoa trabalha CLT com atendimento ao público até no sábado, em um país totalmente diferente dos Estados Unidos ou outros países da gringa lá, e quando ganham o dinheiro suado deles, infelizmente não tem tempo nem para DIY, justamente porque as horas massivas de trabalho impedem ela disso, e ela não pode comprar um cinto que ela sempre quis, mas você pode, né? Elas vivem falando mal de gótico que compra na Shein e outras redes de fast fashion, invalida eles e os carai, mas elas mesmas vivem postando vídeos usando cinto de Enk da Qstar, grava um monte de bota da demônia no armário do quarto, posta look com cordão de Enk da AliExpress que só um custa R$ 48 aqui no Brasil, usa um cinto de pentagrama da Shein e várias outras coisas também da Shein ou da Temu, mas elas não falam, obviamente, né? Ficam comprando coisas da Vampire Fangs e da Hot Topic, que também são duas redes de fast fashion muito famosas por lá. É engraçado isso, a hipocrisia, sabe? E elas juram que algumas lojas de slow fashion não revendem importados, sendo que muitas lojas de slow fashion também compram de fast fashion, sejam pequenos acessórios ou não, para revender em suas lojas, tipo óculos, braceletes, enfim. Elas vivem em uma realidade paralela, onde só porque elas têm oportunidades e variedade de coisas, todo mundo também tem. Elas acham que elas vivem um mundo perfeito. É como qualquer outro estadunidense, né? Por exemplo, eu moro em uma cidade que é considerada desconhecida até mesmo no próprio estado.
E olha que o estado já é esquecido pelo Brasil inteiro. E sim, eu já achei algumas peças de roupas e acessórios legais em bazares e brechós, porém não é todo dia que isso acontece. Quando eu trabalhava então, eu praticamente não conseguia ir em bazares por falta de tempo e indisponibilidade. Além de que também eu não conseguia fazer as minhas coisas, meus DIY, porque eu não tinha tempo. E além também de que eu não vou achar um corset bonito, uma choker bonita, ou uma demônia, um cinto de Enki ou bracelete de Spike por aqui. Quando não são brechós de grife caríssimos aqui, são vestidos floridos de tias de igreja nos bazares. Então, por onde eu vou comprar um corset e outros acessórios legais com um preço bom? Porque eu não sei fazer corsets. Tem algum acessório que eu consigo fazer e tal, porém não são todos. Se fosse todos, eu estaria com uma loja, nem estaria comprando nada. Aqui mesmo não tem lojas de fato alternativas, a não ser algumas aí que se dizem alternativas porque compram coisas de anime e rock com qualidade péssima em São Paulo e revendem aqui por um preço absurdo. Além também daqui ser impossível de achar algumas coisas, tipo muitas coisas para DIY alternativos, como os próprios spikes e coisas assim. E normalmente quando se tem, quando a gente acha, são absurdamente caros. E eu também já fiz muitas coisinhas tipo biscuit, patches de bordado russo, pintura de camisa e tal. Porém, grande parte desses produtos que eu uso, eu comprei pela internet justamente porque aqui é difícil de achar. E quando se tem a sorte de achar por aqui, é caro demais. Então, algumas vezes eu tendo a optar por comprar na internet. Eu confesso que eu não tenho um costume de comprar na Shein, porque normalmente eu procuro sempre o preço mais barato. E grande parte das vezes eu escolho outras lojas sem ser a Shein, porque eu consigo achar as mesmas coisas, só que em outras lojas online e com um preço mais em conta. Porém, a Shein tem muitas coisas que outras lojas não têm e que são coisas muito específicas. É tipo a Temu. Mas antes de comprar alguma coisa na Temu ou na Shein, qualquer outra loja, eu sempre vejo se eu consigo fazer. Mas se eu perceber que não dá pra poder fazer, que eu não consigo, né, que não é acessível pra mim, eu opto por comprar. Calçado é a mesma coisa. Aqui não tem muitos calçados que eu gostaria de comprar, né? E também não dá pra eu fazer uma bota de biscuit. Mas se bem que a minha botona de 13 centímetros de salto foi na Enjoei em segunda mão, mas mesmo assim eu tive que optar por comprar pela internet. Mas existem muitas coisas baratas e específicas que parece que só a Shein tem. Só que, é como eu disse, eu sempre evito comprar por lá, sempre pesquiso pra ver se consigo fazer, se dá pra eu fazer, se é acessível pra eu fazer, ou se eu também consigo arranjar em segunda mão, talvez, né? Mas quando eu vejo que não dá, eu acabo por comprar pela internet mesmo. Muitas coisas que são específicas, sem ser meras roupas pretas normais que você pode ter em sua casa, tipo acessórios diferentes, calçados e etc., não vendem a cada esquina ou em cada cidade do Brasil. O foco principal dessas lojas alternativas são em São Paulo e outras cidades grandes, e normalmente essas lojas possuem preços exorbitantes, então acabamos por optar pelas redes de fast fashion. E óbvio, né, que também existe caso de pessoas que trabalham em escala 6x1 e não possui tempo de aprender a fazer algum DIY ou frequentar brechós e bazares, pois normalmente quando elas estão com um tempo livre, esses lugares estão fechados. E normalmente também quando chegam em casa chegam assim, exaustos também, né? Pô, trabalhar com o público é uma merda, cara. E também muitas vezes as pessoas não têm nem brechó na cidade delas, não têm condições de comprar coisas de DIY por serem caras ou não ter na cidade. E aí, como é que fica? Infelizmente, acabam optando por Shein. E também as coisas que as gringas costumam comprar, que são essas coisas que eu já citei anteriormente, ficam 100% mais caras quando se converte a real. Teve um dia que eu fui no site oficial da Demônia para poder ver uma Demônia Camel 300, que é meu sonho de vida. Ela já é 800 conto. Entende? E aí eu coloquei juntamente com as taxas de importação, ICMS, frete e tal, foi pra R$ 2.000. Eu não tenho isso nem na minha conta. Eu não estou dizendo que tudo você deve comprar em fast fashion por conta disso, não. É bom você usar a sua criatividade para poder fazer seus looks com roupas que você já tem, fazer um upcycling, uma personalização. Se você se considera realmente alternativo ou gótico, vamos também pôr um pouquinho de personalidade e autenticidade. Existem várias formas de personalizar e criar roupas e acessórios diferentes de forma rápida e legal, que não tomam muito do seu tempo. Vamos ter um pouco de noção sobre a questão do meio ambiente, sua sustentabilidade e também a empatia com a realidade das pessoas por trás da indústria do fast fashion. Vamos ser originais, não vitrines de lojas que reduzem o meio alternativo e a subcultura gótica em uma mera estética comercial. Mas eu também não tô falando que você vai morrer ou deixar de ser gótico se você comprar uma mísera coisinha pela Shein, não, tá bom?
A única coisa que os góticos gringos precisam saber é que nem toda a realidade de todo mundo é igual à da região que eles moram, porque lá fora a condição econômica deles é muito melhor do que aqui. Além de, dependendo da região que eles moram, muitos possuem muito mais acesso às lojas de segunda mão, lojas alternativas de slow fashion, por um preço muito melhor do que aqui. Além de que, na verdade, muitas quase nem compram slow fashion, vamos ser honestos, sim, elas compram muito em fast fashion, como a Hot Topic, a Spirit Halloween, a Killstar, a Demonia, a Doll Skill. E todos precisam entender também que, se você tem oportunidade de customização, DIY, costura e outros tipos de artesanato, sabem que isso toma muito o tempo. E muitos que trabalham em escala 6x1 não possuem essa mesma oportunidade e mesmo tempo. Inclusive, as coisas daqui de slow fashion são muito mais caras, então não tem como a pessoa que ganha um salário mínimo comprar uma bota de mais de R$ 700 por causa que é slow fashion. Ela possui contas para pagar, existem imprevistos que acabam tendo que gastar bastante dinheiro, então esse tipo de discurso é elitista e neoliberal. Ninguém deveria invalidar ou descredibilizar ninguém, porque não são todos que possuem a mesma realidade. Não é sobre compactuar com poluição ambiental, consumismo desenfreado, má qualidade de alguns produtos ou escravização de pessoas e trabalho infantil. É sobre não compactuar com isso, mas também não compactuar com o elitismo e o neoliberalismo que muitas pessoas que se dizem góticas querem impor na subcultura. É sobre não concordar com isso, mas entender que não são todos que possuem as mesmas oportunidades e condições, já que a subcultura é sobre inclusão.